Não adianta você implantar um projeto que seja o mais fantástico possível se a comunidade não... Se ela não se apropria. Esse é o termo. Projetos de valor social não são apenas sobre investimento, mas sobre transformação estrutural. Como construir iniciativas que geram impacto real nas comunidades, equilibrando o desenvolvimento econômico, sustentabilidade e inclusão. No episódio de hoje, recebemos um líder que está à frente de projetos transformadores em uma das maiores empresas do Brasil. Ele vai compartilhar desafios, redefinir o papel da mineração na construção de legados sociais e ambientais e como engajar comunidades em processo de mudança duradoura. Tá pronto para esse papo? Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e, em conjunto com meu amigo, parceiro, Gustavo Roberti. Fala, Gustavo. Quase você esqueceu de me apresentar, hein? Não agora, é? hein? Tu tá bonito hoje, hein, cara? Invertemos. Tá bonito, cara. Uma semaninha que eu não te vejo. Como é que tá as coisas em casa? Tudo bem? Graças a Deus, tudo certo. Bom de novo estar aqui contigo no Veroncast. Transformando... Através da colaboração. É isso aí. E temos um convidado hoje com foco em colaboração que vai ajudar a gente muito nesse tema, não vai? Episódio muito aguardado. E um ponto especial, né? Quando uma pessoa que você admira outra pessoa, acho que é quase exponencial. Então hoje a gente tem aqui Rogério Galvão, né? Prazer estar conosco, Rogério. E temos outro convidado também. Direto de onde? Outro convidado. A gente tá onde hoje, cara? Hoje a gente tá em BH. Ah, legal. Aí depois de um longo e tenebroso inverno. Pois é. Mas nem foi inverno, foi verão. Foi verão. Tá lá no Rio, só na praia, não quer aparecer mais no Veroncast. Ele não quer vir no Veroncast, mas não. Ele só aparece nos episódios... alto nível, tipo então, isso agora. Apareceu no último episódio da temporada, fechando o ano. Aí agora que vale a pena, ele aparece. Será que tem confete hoje de novo, hein? Vamos dar um confete aqui pro Davi. Davi, seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom tê-lo de novo. Bem-vindo, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. De fato, as agendas acabaram não casando para eu estar em BH com vocês, mas hoje, especificamente, impossível de eu faltar. Acho que, como você bem disse, né, Bruno? Tem uma pessoa aí do lado de vocês que, mais do que eu admiro, é meu ídolo em termos de compreensão de como lidar com pessoas na engenharia. Então, certamente, esse papo é muito marcante para mim e eu não poderia deixar de estar aqui com vocês. Não, maravilha. Depois eu quero que você conta pra gente essa plaquinha atrás aí pra gente, mas vamos segurar um pouco o episódio, né? Segura. Se deixar o Davi começar a falar de VGR, o Rogério não vai falar nada. Já acabou o episódio, vamos esperar. Papo é longo, 2 horas de papo tranquilo. Pede uma pizza aí, viu, pessoal? Né? Acho que dá pra fazer umas 3 horas de esteira. Mas primeiro vamos apresentar o Rogério, né? Acho que é legal apresentar o Rogério. Rogério Galvão, né? Líder com mais de 35 anos de experiência em implantação de projetos, que você conserva também. Olha só, siga os exemplos do Rogério, que está conservado, está bem. Falou hoje que fez pilates pela manhã. Tá vendo? Acho que você pode tomar do lado errado. Você pode, eu também acho. 35 anos de experiência, atuando, né, em mineração. E acho que o legal pegar do Rogério, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Experiência desde olhando, né, parceiros de execução, então começou na M Roscoe, depois foi Mascarenhas Barbosa e depois mais de quase 20 anos de Vale. E o interessante falar, né? Hoje você está, né, como diretor de projetos sociais. A gente vai falar bastante, né, sobre projetos sociais, a implantação, essa diferença entre implantação de projetos de capital, projetos sociais. Também, né, aí é um contemporâneo, não meu, mas formou engenharia civil pela UFMG, MBA em gestão de negócios, gestão de projetos e atualmente fazendo mestrado em gestão estratégica. Então, o bate-papo antes, a resenha foi muito boa, muito conhecimento. Boas-vindas para você, viu, Rogério? Obrigado pela presença. Não, tá joia. Eu que agradeço demais ao convite, né? Nunca tinha dado agenda pela complexidade da nossa agenda e tudo, mas acho que hoje convergiu. E que bom que o Davi também está aí com a gente. A admiração também é recíproca, Davi.
Muito bom a gente estar junto aqui. Vamos trocar um pouco de experiência aqui. Será um grande prazer. Legal. Até para falar para nossa audiência, Rogério, acho que o primeiro ponto, trazendo um pouquinho da tua trajetória, né? Então, eu dei um breve resumo, né? Você começou na M-Ross, depois Mascarenhas Barbosa e, né, quase 20 anos de Vale. Se você puder contar um pouquinho da sua trajetória e o que te moldou, né, a ser hoje, né, um grande líder de execução e implantação de projetos. Se pudesse falar para a gente um pouquinho da sua trajetória e depois até antecipando, né, quais são as suas 3 principais características que te moldam a ser o líder que você é hoje? Tá? Não, tá ótimo. Bom, assim, eu quando adolescente, eu morei atrás de um escritório de engenharia, chamava Serviços de Engenharia Emílio Blastos, CEBLA, famosa CEBLA na época. E eu ficava ali admirando, né, aqueles profissionais trabalhando. Naquela época tinha aquelas réguas-teias, aquelas pranchetas, aquela coisa toda. Aí eu admirava com aquilo. E sempre desde cedo eu sabia que eu queria fazer engenharia, que eu queria mexer com projetos. E aí passei na Federal e ainda estagiário, né, tive a oportunidade de trabalhar na M-Roscoe, né? A M-Roscoe, nós éramos 40 estagiários e quase todos eles chegaram a ser grandes líderes lá da própria empresa e de outras, né? A gente teve um grande mestre, né, que eu sempre falo, o Dr. Maurício Roscoe, né? Então, o Dr. Maurício nos ensinou muito exatamente essa questão de cuidar das pessoas, né? E também de muita ética nesse nosso ambiente de gestão de projetos, né? Então, eu tive a honra e o prazer de trabalhar 13 anos nessa empresa, né? Depois, aí eu fui convidado aí para Mascarenhas Barbosa, né? Mascarenhas Barbosa Roscoe. Também tive um grande líder lá, que é o presidente, né? Que é o Luiz Fernando Pires. Eu fiquei 8 anos direto ligado a ele, né? Trabalhando numa gerência técnica, implantando projetos. E o Pires, assim, é outro gestor que me ensinou muito como característica, eu te digo, né? Ética é um dos primeiros, o segundo seria a humildade, né? Então o Dr. Pires, ele trouxe essa visão da importância da gente ser humilde nas nossas implantações, no nosso relacional, né? E um grande mestre também de gestão de negócios. Então a gente aprendeu muito ali naquela trajetória, né? Então foram 13 anos de M-Roscoe e 8 anos de Mascarenhas. E na Mascarenhas foi quando então eu comecei a trabalhar em projeto de implantação para mineração. Na época eu fiz quase todas as obras ali de implantação da MBR, sim, que depois ela foi adquirida pela Vale, né? Aí depois tive a oportunidade também de implantar Brucutu, né, que foi um dos maiores projetos da Vale naquela época, 2004. Né, eu fui um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. E até então o pessoal da Vale começou a me convidar a trabalhar na Vale para implantar e estruturar uma área voltada para projetos, né? Então, o Marcelo Figueiredo, né, um grande amigo também estagiário junto comigo lá na M-Roscoe, né, e essas coisas são importantes porque esse relacional, eu vou citar mais à frente, ele é fundamental, né, a gente ter grandes conectividades. Então ele estava montando uma área, na época o nosso diretor era o Wilfred Brugin, que é o famoso Bill, né, também já foi presidente da MBR. Ele estava montando a primeira diretoria de projetos de capital na Vale, né? Então eu fui convidado a assumir uma área de gestão lá, de implantação de projetos, e a gente tinha uma carteira, assim, absurda, né? Investimento naquela época, 2008 até 2012, carteira de investimento de projeto de capital na Vale era uma coisa impressionante. O Roger Agnelli tinha adquirido a Vale, e logo depois ele implementou realmente uma carteira de investimento, um crescimento orgânico bastante agressivo. Então a gente precisou se reestruturar para dar conta da implantação daqueles projetos, né? Então a gente implantou um escritório de gestão de projetos, um PMO, né? Sim. E dali a gente foi dentro da Vale, né? Então eu entrei em 2008, estou há 17 anos na empresa, e apesar de estar 17 anos na empresa, nunca um dia foi igual ao outro. Sempre. E trabalhamos ali em dezenas de projetos, de diversas formas, projeto de capital, projeto de corrente, sustainment, né? E por último agora, eu assumi a diretoria de projeto de valor social, dos mais voltados ali para as ações de reparação depois do rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então estou ali há 6 anos nessa missão aí do que seria a implantação de projeto de valor social. Legal. Basicamente essa
seria a nossa trajetória. Muito bom. Antes de deixar o Davi falar, que ele deve estar ansioso, já que você é o ídolo dele, deve estar ansioso para falar lá. Então, antes de ele falar, você podia trazer para a gente, já que você trouxe esse histórico, a diferença, né, dessa transição, né? O que foi mais difícil nessa transição de atuar em projetos para atuar no valor social, ou seja, em projetos muito mais para a sociedade, etc., com uma característica diferente. O que é diferente? Quais foram as dificuldades que você enfrentou e como você se moldou a isso? Antes de falar de projeto, eu gosto muito de definir bem o conceito do que eu considero como projeto. O PMI tem uma classificação que eu trago ela de uma forma mais simples, que para mim faz todo sentido, e eu compartilho com todo mundo da minha equipe lá como um jargão, né? O que é projeto? Projeto é toda e qualquer iniciativa que tem início, meio e fim para atender um objetivo estratégico. É simples assim. Mas quando a gente, então, introspecta esse conceito, aí o projeto ele tem a probabilidade, a sua chance de alcançar mais resultado se você não desvia do que é o principal objetivo estratégico dele. Isso é projeto. Então, projeto de capital, ele é um projeto, né, de grandes montas, grandes investimentos, principalmente falando de Vale, né, que você tem basicamente ali um ambiente mais ou menos sob controle, né, porque é o que a gente chama, a gente trabalha dentro de uma área mais controlada. Né? Projeto de valor social já é uma outra experiência completamente diferente. Né? Tem também projetos de corrente, que são projetos de manutenção, de sustained, que também são considerados dentro de área controlada. Mas um projeto de valor social já é o que... Eu não gosto da palavra não controlada, lá dentro da Vale a gente fala isso, eu gosto do monitorado. Porque não é porque você está num ambiente, né, controlado dentro de uma Vale que você vai deixar de implementar valores importantes, principalmente na parte de saúde e segurança. Né? Então, não é porque você está numa área externa que você vai deixar alguns valores de lado, não isso. Mas o que muda? Muda é o como, o olhar, o relacional. Então, para que você está implantando aquele projeto? Se é um projeto para reparar e para compensar, você tem que conhecer a comunidade e você tem que entender os anseios dela e você tem que perceber se aquilo que realmente o projeto que você está desenvolvendo vai atender aquele fim estratégico, aquele objetivo. Então, o que muda? O como. O que muda. Eu não esqueço, eu sempre falo isso, eu aprendi demais como assessora do Ministério Público especializada em conflitos e crises. Né? Então, eu aprendi demais com ela. Ela me disse assim, o Galvão, ela me chamava lá de Galvão, né? Aqui vocês vão realizar, né? Então, vocês têm a potencialidade, mas não esqueça de cuidar do como. O como faz toda a diferença. E aquilo realmente mexeu comigo e eu fui entendendo isso ao longo do tempo. Né? Então, se você não entender os objetivos, os anseios, não adianta você implantar um projeto que seja o mais fantástico possível se a comunidade não não vê agregação. Não vê valor ali. Não vê valor, se ela não se apropria. Esse é o termo. Né? Então, esse para a gente foi o maior aprendizado. Né? A gente não pode chegar aí fazendo por fazer, achando que o nosso melhor é o melhor para eles. É porque são pessoas, né? Aí, desculpa até explorar um ponto, Davi deve querer trazer, né, já um comentário também, mas quando a gente olha para o projeto de capital, se a gente tratasse os stakeholders que estão envolvidos, e aí, né, operação, né, quem vai, próprios acionistas, o olhar também, talvez a gente não deveria também olhar um pouco mais para o como também? Será que a gente não deveria carregar um pouco desse olhar do social para o capital? Sem dúvida. Você falou muito bem. Uma das grandes falhas que eu vejo nos grandes projetos é você achar que você está trabalhando num ambiente realmente controlado e que o entorno não importa. É um ledo engano. Não se faz isso. Acho que Davi pode comentar também. Quando nós fizemos Vargem Grande, a gente trouxe uma quantidade de recursos, pessoas, que nós impactamos fortemente as comunidades ao entorno.
E a gente só foi atentar para alguns impactos depois que eles estavam ocorrendo. Isso é um erro. Sim. Isso é um erro. Isso trouxe um ônus muito grande para o projeto, trouxe desgaste, trouxe alguns conflitos desnecessários. Então, você falou muito bem. Com esse olhar que hoje nós estamos tendo lá na empresa, de se trabalhar diferente para projeto de valor social, ao agregar isso dentro de um projeto de capital, não tenha dúvida que você traz muita expertise, deixa de ter uma série de conflitos desnecessários. Tem que ter um olhar do entorno, sem dúvida nenhuma. Isso dentro do ISD é fundamental, né? A gente fala nos nossos episódios, né, trazer um pouco essa abordagem de capitalismo de stakeholders, né? Ou seja, de como que eu vou olhar ali para o entorno, não olhar apenas a visão, né, do acionista. Vamos abrir para o Davi também, acho que o Davi Davi deve estar querendo falar, e Davi, você deve trazer um pouco de Vargem Grande, trazer um pouco desse... Conta pra gente essa plaquinha atrás aí, Davi. Essa plaquinha aqui foi uma das homenagens, né, que nós distribuímos, né, para todos os que fizeram parte dessa história, e eu vou voltar nessa frase que ela tem um porquê ser dita agora, mas que, de fato, esse daqui foi uma placa em homenagem ao primeiro startup, né, que aconteceu dia 27 de novembro de 2014, ou seja, há pouco mais de 10 anos. Inclusive, celebramos em novembro do ano passado esses 10 anos desse marco, né, na carreira das pessoas que estavam ali envolvidas. Mas isso eu vou querer deixar para um próximo capítulo, eu vou querer marcar muito bem isso que o Rogério me trouxe, que de certa maneira é um grande aprendizado para mim e que eu queria que ele explorasse um pouquinho mais. Eu fui daqueles que escutei ele falando, né, da iniciativa que atende um objetivo estratégico e de fato, né, Rogério, explora um pouquinho mais essa linha de que quando você tem clareza de um objetivo estratégico, você facilita muito mais as tomadas de decisões no ambiente de dia a dia dos projetos, das pessoas e das equipes, né, e das empresas envolvidas. Quando existe essa clareza de um objetivo estratégico, as lideranças, e aí eu não estou falando das lideranças do dia a dia operacional, as lideranças das organizações envolvidas, se elas têm clareza e se alinham nesse ponto, certamente simplifica muito a vida de quem está no dia a dia com a responsabilidade de executar, né, a rotina do projeto. E como você bem disse, né, eu me lembro, cara, quando esse cara chegou junto comigo lá em Vargem Grande, ele falou para mim assim, olha só, Davi, o objetivo desse projeto é vender minério. E para vender minério dentro de Vargem Grande hoje, a gente não precisa startar a planta. A gente tem hoje uma sobra, um estoque de minério no site, que se a gente agilizar a execução do TCLD, a gente gera receita para a empresa mais rápido. Cara, parece que estava escrito, depois de dito pareceu óbvio, né? Mas precisou ter alguém com olhar estratégico como o Rogério para fechar as pontas, né? E ele pode contar essa história muito bem, para dizer o seguinte, cara, o objetivo estratégico é venda de minério, né? Então, assim, tem estoque. Então, por que a gente não despressuriza a linha fazendo uma estratégia reversa, né? O TCLD não estava dentro das prioridades. Quando ele me trouxe isso, né, a gente teve todo o desafio de desdobrar, mas esse é um tipo de exemplo que eu aprendi vivendo na prática com esse cara, de como se conecta a estratégia para dentro de um projeto de capital, vamos dizer assim. Davi, você foi preciso no seu exemplo, você me lembrou bem desse momento. Quando a gente tem esse princípio, por mais simples que ele seja, introspectado, você amplia seus canais. Eu estava numa reunião lá com o pessoal lá do planejamento estratégico e aí eu escutei um comentário de que tinha uma quantidade de minério produzido e que ele não estava conseguindo escoar, né, porque a gente estava exatamente responsável pela construção da terceira correia transportadora para poder fazer escoar todo esse minério adicional lá para o terminal do ferroviário de Andame, que a gente chama lá de TFA, né? Eu escutei aquilo, aí eu falei assim, ué, mas peraí, como assim? Tem minério produzido? Aí eu procurei saber o que era isso, né? Aí eu entendi, né, que tinha essa possibilidade. Eu cheguei para o Davi, falei, Davi, vamos mudar o nosso leme aqui, bicho, porque assim, a gente estava preocupado, e é natural, de startar a grande planta. A gente tinha uma usina de concentração com 4 moinhos,
que era um desafio absurdo, né? Implantar no prazo que a gente estava ali determinado, né? Do que a empresa necessitava entrar como startup. Eu falei assim, mas Davi, se o objetivo do nosso projeto, além, né, da planta de concentração, também é fazer escoar o minério, se tem um estoque, vão virar todo o nosso foco para entregar o TSLD, porque a gente poderia startar o TSLD no final do ano de 14. Entendeu? Então isso fez toda a diferença. Eu até brinquei com o Davi, a gente vai até voltar no tempo, porque a gente pode antecipar, né, uma entrega de um produto. Sim. Né? E é botar minério no vagão. Aí o Davi comprou a moeda, chamou a turma toda, revimos o planejamento da obra e começamos em julho de 14, julho para agosto, né, Davi? 8 de agosto. 8 de agosto. E isso trouxe um sentimento de pertencimento de todos no projeto, entendeu? Que a gente conseguiu realmente já atingir um grande objetivo antes do esperado. Que o esperado era final do ano, né? A gente tinha o objetivo de startar a planta até dezembro de 14. E aí, isso trouxe uma sinergia muito grande. É o que eu falo muito também lá. Quando a gente tem vários problemas assim grandes, eu gosto muito de um termo que é o Twin Tab, né? O Twin Tab é uma filosofia que é o seguinte: você foca nos seus 5 maiores problemas e você traz ali todo o foco e toda a visão de gestão estratégica em cima. O que acontece? Quando você consegue vencer esses desafios, que eram enormes, você consegue trazer uma série de outras ações que também vêm soluções agregadas como o vácuo. O que é o Twin Tab? O Twin Tab é um leme de um navio grande como o Valemax da Vale, 400 mil toneladas. O leme de um navio desse é um prédio de 30 andares. O Twin Tab é um lemezinho pequeno, do tamanho de uma porta, que ele vira com muito menos energia, mas a engenharia náutica fala que quando você cria esse vácuo, esse vácuo ele vai aumentando e vai girando todo aquele leme maior, com o arrasto, com muito menos energia. Né? Então, essa é uma alusão, né, que quando a gente tem um grande problema, escolhe os seus 5 Twin Tabs e põe foco nele, que o resto arrasta por vácuo. E foi mais ou menos isso que nós fizemos lá, né, Davi? A gente pegou os 5, um deles foi essa correia, a outra é a questão dos moinhos e outras coisas lá que a gente soube dar foco e virar esse jogo, né, Davi? Bem lembrado. Sem dúvida. Ó, eu guardei aqui, mas aí como ele falou agora, eu vou botar aqui. Esse cara me deu esse livro aqui, ó, 5 desafios das equipes, só para perceber como que esse cara é meu ídolo, até porque ele me traz sempre essas referências aqui de leitura e de inspiração, sem dúvida nenhuma, isso aqui faz parte da conexão. Você falou da questão dos moinhos, né? Essa aí foi outra, né, batalha que a gente teve, porque o startup em si, de forma simplificada, é startar o projeto inteiro. Mas na prática ele tinha 4 moinhos que qualquer ramp-up de qualquer usina, né, seria utopia a gente jogar na carga máxima toda a linha singela dela, e a gente começou a fatiar também, né, esse objetivo maior em objetivos menores, e acabamos conduzindo 4 startups, né, de moagem, que foi um grande desafio para todos nós, mas que foi vencido com isso, com estratégia. Acho que essas conversas, né, e ter uma pessoa com essa leitura, né, de conseguir conectar os objetivos do negócio com os objetivos do projeto, talvez esse tenha sido o meu maior aprendizado, um dos grandes aprendizados que eu tive com ele. E aqui estão alguns exemplos, né, Rogério? Acho que é legal quando a gente significa aquilo que a gente viveu no dia a dia de projetos, na prática, em conceitos que estão aí, né? São inclusive, pauta de cursos e mestrados e MBAs, todas essas práticas que você trouxe aqui com tanta propriedade. E o que é legal, né? Você falando disso, né, Davi? Assim, a gente sentava para buscar soluções, né? E eu me lembro muito bem de quando o Davi chegou para mim e falou assim: cara, nós temos que mudar a forma de tocar esse projeto. Vamos botar um dono de área para cada prédio desse,
E aí eu falei assim, uai, Davi, bora. Bora, vamos lá e tal. E aí nós nos redesenhamos nisso. O que é isso? Hoje é a metodologia ágil. Hoje é, né, os chapters, os leaders, os scrums, etc, etc. Cara, a gente aplicou isso na veia. Né, pela necessidade que a gente percebeu de trabalhar de forma diferente para atender o fim estratégico. Aí mais na frente é que a gente descobre, né, que isso tem toda uma estruturação. Inclusive no mestrado eu vi muita coisa do que a gente já aplicava naturalmente lá. Então isso aqui é bacana, né, porque isso aí consolida, né, e confirma, né, essa sabedoria, essa maturidade de gestão. Eu falei que se deixasse o Davi falar de VGR, o negócio aqui ia demorar umas 2 horas de bate-papo, né? Só de Vargem Grande. Mas se você for analisar, Gustavo, o bacana disso tudo, né? E eu vou emendar aqui ainda nos aprendizados que a gente colocou na prática, né? E acho que são conexões interessantes. Quando você tem uma clareza de estratégia, e qual que é o segundo passo? Poxa, é organizar as pessoas, a equipe, ou todo o cenário que está ali para executar a estratégia da melhor maneira possível. Fizemos o arranjo do nosso time, enquanto Vale, né? E também fizemos o arranjo da estratégia que precisava ser desdobrada com as empresas. Então, sim, rearranjamos as empresas de construção, né? Eles, obviamente, também participaram de um baita engajamento, né, desse rearranjo, e eles compraram esse barulho. Cara, chegou um momento em que a gente disse para uma das construtoras que ela poderia entregar com foco em 2 linhas de moagem e deixando as pendências de outra linha de moagem para a gente resolver em outro momento. Por quê? Porque, em termos de resultado para o todo do projeto, era tão melhor essa equação de a gente ter foco, né, em 2 linhas e as outras, por problemas que nos competiam, né, eles não entregarem, que para a gente fazia todo sentido. Então, ter óbvio, né, pessoal, que isso só é possível, a gente só consegue ter essa criatividade, vamos chamar assim, se existe espaço e conexão com uma estratégia. Porque no by the book, você não tem espaço para debater e criar esse tipo de solução. Então, essa dupla aqui, ela funcionava bem porque ele trazia estratégia, a gente trocava ideia. Obviamente, a gente compartilhava com outras pessoas que precisavam se comprometer com isso e isso rodava muito bem. Mas eu vou ter mais um assunto de Vargem Grande, eu queria só que ele comentasse essa, depois eu emendo a próxima. Não, perfeito. O que eu entendo como o segundo ponto fundamental, né, depois da gente trabalhar bem focado na estratégia, é o plano de comunicação. Né? Então, eu falava com o Davi, não adianta a gente ter ali o melhor planejamento, a melhor estratégia, sem que a gente não tenha a expertise de poder desdobrar isso a todos os níveis. Né? Então, você tem que criar ali um sistema de engajamento. Né? E a comunicação, eu sempre falo isso, né? A comunicação para mim é uma arte, né? Então, ela é uma ciência, isso é estudado. Né? Se você olhar quais são as principais causas do sucesso, a falha de um projeto é comunicação. Então, se você não estiver atento a esse plano, você possivelmente não possa vir a ter um grande sucesso. Então, eu falava muito com o Davi isso aí, nós precisamos saber desdobrar essa estratégia. Né? Então, a gente montou um plano de comunicação assim, perfeito. A gente foi levando várias iniciativas em vários níveis. Criamos coisas simples, né? nada complexo, que senão não roda. Né? A gente sempre tem aquela máxima, né? Pensar grande, começar pequeno e agir rápido. E aí a gente foi percebendo que aquele plano foi surtindo efeito, foi engajando. Né? E aí quando a gente percebeu, rapaz, estava todo mundo caindo para dentro executando com propósito. Com propósito. Eu acho que propósito é a palavra. Esse é o ponto. É você saber vender. Criou um propósito para as pessoas. Aí você cria o sentimento, a conexão, o engajamento. Né? Isso a gente conseguiu lá, né? De uma forma bastante genuína, eu poderia dizer. Né? Então, acho que esses seriam os pontos que eu trago ali, né, Davi, como grandes aprendizados que a gente vem cada vez mais preocupado em desdobrar isso de uma forma melhor. A gente estava até falando... Deixa aqui, Rogério.
Desculpa. Claro. Por favor, Davi. Claro. Deixa perfeita para tocar no próximo assunto que eu queria trazer. E novamente, né, de uma inteligência que foi pensada, né, a partir desse mindset que ele trouxe para o projeto, que foi fazemos parte dessa história que eu acabei de falar aqui, né? Esse plano de comunicação foi elaborado junto com a Viviane, né? Acho que alguns de vocês conhecem, inclusive, né? E o Rogério pilotou, eu só vi ele acontecendo em paralelo, não participei, né? Depois me conectei ali no dia a dia, mas eu pude vivenciar como quem não idealizou, né? E aí quando eu chegava no refeitório da obra, né? A gente chegou a ter 8.000 pessoas de mão de obra direta conduzindo o projeto, né? E você olhava para as pessoas, né? Acabando o seu almoço, entregando a bandeja, indo lá num totem para tirar uma foto que gerava um cartão postal ali imediato, escrito "Fazemos parte dessa história". As pessoas podiam escrever uma frase para a família, porque normalmente as pessoas moram no Piauí, eu tenho família no Nordeste, no Norte, etc., ou até no interior de Minas, né, mas morando em alojamento, e a pessoa podia escrever uma frase para a família dizendo que estava lá fazendo uma história, né, que estava construindo uma usina que iria gerar um benefício para a sociedade, né? Cara, esse negócio de conectar um propósito, né, eu me lembro muito bem, assim, cara. As pessoas não estavam lá para fazer metro cúbico de concreto, ou para botar tonelada de estrutura metálica para cima, ou para lançar cabo. Elas estavam lá para construir uma usina. E isso é outro aprendizado que eu levei, né, de Vargem Grande, para uma ação consciente, né, e liderada por esse cidadão que está aí do lado de vocês. Então, assim, é algo que parece, né, óbvio, novamente, mas todos nós aqui, vivenciamos grandes projetos, né? Fazer isso e ter a sensibilidade de fazer isso numa obra que tinha 8.000 pessoas de mão de obra direta, cara, eu queria que ele narrasse isso, porque para mim, assim, me arrepia até hoje só de lembrar. São coisas simples, isso que o Davi falou, uma ideia simples, mas que fez grande diferença. Imagina, você está no refeitório, tira uma foto, põe num cartão postal e manda para sua casa. Que legal. Você cria engajamento com as famílias. A gente tinha também visitas das famílias, aquela coisa toda. E o engajamento foi tão grande que até hoje, olha, você vê, já passou mais de 10 anos do startup, a gente tem o mesmo grupo de WhatsApp da nossa equipe inteira, né, Davi? A gente tem lá. A gente não se desfez. Até hoje, nós éramos 64, né, profissionais Vale tocando esse projeto. Uma equipe até bastante enxuta, né, um projeto de $2 bilhões. Até hoje nós temos esse WhatsApp. Até hoje nós temos esse grupo onde que a gente mantém essa conectividade. E isso é muito importante, falando de conectividade, né, que é aquilo que eu estava falando do capital social e do capital humano, né? Sim. Hoje, eu considero como a grande diferença o que eu chamo de capital social, né? As empresas, os RHs das empresas, elas são muito focadas no desenvolvimento humano. Claro, da competência, do relacional ali, do profissional com a organização, da sua capacitação, ok. Esse é o desenvolvimento do capital humano. Mas o capital social, ele é um novo paradigma que ele rompe aquela visão racional, mecanicista lá de trás, entendeu? Porque ela traz exatamente esse olhar da relação, da pessoa, do cuidado, né? Do líder extraordinário. Ele tem que estar todo atento a essas questões. Então ela cria uma rede de uma nova interconectividade que é o diferencial do profissional de hoje. Então o capital social, para mim, é o amálgama que consolida todo um capital humano, trazendo um outro resultado. Isso que a gente conseguiu lá foi muito em cima disso. A gente criou um capital social que até hoje eu sei onde que está cada um trabalhando. Você teve um senso de pertencimento ali do time, né, conectado com o propósito. E a gente está ali se ajudando o tempo todo. Um precisa de um ponto ou de outro. Quantas redes neurais de relacionar a gente não possa vir a ter?
ele é firme, né? A gente está falando sobre o nexialismo, né? Talvez ele se conecta aí, ou seja, a profundidade que vocês tinham de conexão e de conectar esse relacionamento, né? Você falou muito bem essa palavra do nexialista, né? Eu estava comentando que eu participei de uma palestra do Walter Longo, que é um profissional que eu admiro pra caramba, e ele me trouxe esse termo do nexialista. Não é um termo novo, né? Ele é um termo que foi cunhado de um livro de 1950, mas ele traz uma nova dimensão para essa questão, né? Então, o que é o nexialista, né? Vem do latim nexus, que é conexão, e o sufixo ista, que é o especialista. Então, o nexialista é aquele especialista em conexões, né? Então, o profissional de hoje, que é o que quer criar o diferencial da relação humana e dessas questões relacionais mesmo, ele tem que ser um nexialista, né? Aí na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, gente do céu. Conectou, fez a conexão. É isso que a gente vive e acredita, né? Executa. Que executa. Então, apareceu outro nome novo, bonito para mim aqui, viu, Davi? Nexialista. É o profissional do futuro, não tenha dúvida, né? O nexialista é aquele que consegue ser multidisciplinar, criar várias interconexões para que ele consiga realmente buscar novas soluções. Tem o generalista, tem o especialista, né? Cada um mas o nexialista é aquele que tem aquele olhar amplo, estratégico, que saiba conectar essas questões, trazendo novas soluções, jamais pensadas às vezes, né? Legal. Essas soluções que a gente criou lá em Vargem Grande foi muito disso aí também, que hoje eu estou sabendo desses nomes bonitos, né? Boa. É o nexialista. Eu vou puxar a última, Gustavo. Só pra... Vai lá. E aí eu... Por favor. Vargem Grande enquanto aprendizado. Mas teve mais um episódio interessante que eu queria trazer aqui para o Rogério também comentar, que é o seguinte, vocês sabem que eu costumo dizer, né, que colaboração não quer dizer pessoas abraçando a árvore juntas, né? Quer dizer pessoas comprometidas a um objetivo coletivo, né? Isso é algo que eu também trago de aprendizado do que a gente viveu ali. E teve uma decisão, né, Rogério, que a gente precisou tomar juntos ali num determinado momento, que tinha, assim, início do ano de startup, 2014, precisávamos ali definir as metas do time, as metas normalmente, né, historicamente, né, não só no projeto, mas em geral, né, eram metas que valorizavam percentualmente os resultados das áreas isoladamente. E aí eu me recordo de, talvez sem esse visto, ter chegado para o Rogério e falar assim, pô, Rogério, vamos pegar todo o percentual das metas que poderiam ser, né, distribuídas entre equipe e pessoas, vamos colocar nos milestones do projeto para todo mundo, né? E esse foi um outro momento de que precisava existir comprometimento de todos com o objetivo único do projeto, né? Existia ali uma visão da equipe de construção que tinha acabado de tomar 0 em relação a metas no ano anterior, e todas as outras áreas de apoio tomando nota máxima, ganhando remuneração alta e tal, e os caras tomando ferro, né? Que, poxa, se a gente não revertesse, né, e tivesse todo mundo ali alinhado ao mesmo objetivo, skin in the game, como a gente costuma falar, né? Precisava ser revertido, né? Então, queria que você trouxesse também essa experiência que foi, né, um desdobramento que precisou de muito patrocínio para ele acontecer, e o resultado que ele vê em decorrência, né? Que também tem ali, acredito eu, hoje, de tudo aquilo que a gente vê, né, até em boas referências de gestão, um que é didático também ali, de aprendizado grande que a gente viveu juntos. Isso aí, né, Davi, foi realmente outro divisor de águas, porque como é que você busca engajamento com metas não equiparadas ali, né? Tinham metas bem ousadas, né? Principalmente o pessoal da implantação lá estava com metas bem... que dependia do trabalho de todo mundo para que ela acontecesse. E o pessoal de apoio que estava ali com suas metas dentro do foco do controle que eles tinham, né? O Davi trouxe essa proposta e falou assim, Davi, isso foi inovador também. Né? Falei assim, perfeito, cara, vamos botar a mesma meta. Se nós não estamos falando de engajamento, sim, nós não estamos falando de propósito, nós estamos falando que está todo mundo no mesmo barco, então para que realmente diferenciar, né? Então a gente criou, e isso também foi um outro vetor de muito sucesso, né? E a gente conseguiu
no ano de 14, que todos atingissem a nota máxima dentro do ano, cara. Então isso trouxe um grande engajamento. Deixa eu só puxar um negócio aqui, que assim, a gente está conversando já tem, sei lá, 20 minutos e demonstra a admiração que o Davi tem em cima do Rogério. E vice-versa. Opa! Mas na temática de liderança, né? Ou seja, ações que você tomou como líder que fizeram sentido para o projeto, que mudaram a lógica, mudaram o rumo do projeto. E aí, na sua fala, você falou um pouco sobre o líder extraordinário. O que é o líder extraordinário hoje? Então, assim, em cima da sua referência como líder, o que você tem como aspectos, características que um líder extraordinário hoje tem? Pois é, eu até trouxe esse termo agora recente, que é outro que eu aprendi há pouco tempo agora, né? Numa das aulas que eu tive lá na Fundação Dom Cabral, eu tive a grata satisfação de participar de uma aula da Lívia Mandelli, né? E a Lívia, ela traz muito essas questões do conceito da liderança extraordinária, né? Então, ela coloca como 5 principais itens, e depois que a gente vai ler isso aqui, puxa vida, é isso que a gente acabou até intuitivamente trabalhando nessa vertente, né? A gente tem que agir com mentalidade de crescimento. A gente tem que fazer com que as pessoas se sintam valorizadas e que elas vejam, elas se percebam evoluindo na sua carreira. Então você tem que criar metas e você tem que criar engajamentos, mas quando elas conseguem perceber que estão todos crescendo, né, e crescendo, atingindo esses objetivos, essa é uma das principais funções do líder extraordinário. Inovação e colaboração. Nós estamos falando tanto de colaboração, né? Então, assim, eu gosto muito de criar coisas de incentivo. Eu falo muito do lifelong learning, que a gente tem que estar sempre aprendendo. Cara, parar de aprender, pelo amor de Deus, né? Comecei a fazer mestrado agora, incentivo, e é muito bacana você ver profissionais como o Maurício, da minha equipe lá, Maurício já está quase com 70 anos. Fantástico. Começou a fazer também um mestrado em geotecnia. Assim, isso é que é bacana, né? Você incentivar a inovação, a colaboração entre as equipes, né? Eu diria isso. Empatia assertiva. A gente tem que ter tempo, né, para ouvir o seu ou líder ou liderado, a sua equipe. Você tem que ter esse tempo. Você tem que ter aquele momento slow, né, para parar e estar presente com a sua equipe, entendeu? Isso eu diria que é um grande diferencial do líder extraordinário, porque, gente, vocês já viram líder que mal dá feedback e quando dá, tá com celular, tá não sei o quê. Tá de corpo presente, não, né? Tá fazendo só o... preocupar, né? Ele tá só fazendo um papel de chefe. Isso. Líder não é isso, né? Então você tem que estar presente, é que eu diria empatia assertiva. Foco em sustentabilidade e também inteligência relacional. Eu diria relacional, porque inteligência emocional já se falou muito, que você realmente tem ali os seus controles emocionais, mas é muito mais do que isso. É o que eu chamo de também inteligência relacional. É você realmente, é o que eu falei do capital social, sim. De você ampliar suas redes, você ampliar sua conectividade e principalmente criar sua rede colaborativa. Porque dentro principalmente de grandes empresas, quem já não ouviu falar que tal processo não está bom, mas eu conheço fulano e cicrano, e a gente resolve ali no personograma, no relacionamento. Na confiança, né? Mas então esse é o poder da rede relacional, mas não é sustentável do ponto de vista de processo. Exato. Então, se o RH não estiver atento a fomentar a rede relacional na sua essência, a gente perde muito. A gente perde muito. E aí acho que o legal... Eu comecei minha carreira em consultoria... Sou engenheiro civil de formação também, né? Vou fazer um parênteses aqui. E eu comecei minha carreira na Ambev e depois fui para consultoria em gestão empresarial. E o legal que a gente está citando aqui é que ele é o óbvio gestão empresarial. A gente está falando de estratégia alinhada a objetivos, depois desdobramentos de objetivos, né? Trazendo um olhar de organização e de engajamento, comprometimento, né, de metas, ou seja, de garantir que todo mundo está alinhado e executando. E aí acho que o Davi, quando a gente traz de colaboração, né,
Não adianta eu olhar isso só no contexto do owner, né, que eu estou no projeto, mas se eu não me relacionar no ecossistema complexo que é a implantação de projeto, com engenharia, construtora, montadora, se eu não trago todo mundo para a mesa nesse alinhamento, nesse comprometimento, eu não vou conseguir startar, né, o meu TCLD no prazo que era. Então, aí o que eu queria trazer nesse preâmbulo é como que você enxerga no papel da colaboração, nesses parceiros de execução, e como que você enxerga, que é óbvio, né? Se a gente falar isso, a gente não fala nada demais que é óbvio, mas que para quem hoje entende que talvez seja muito complexo, só que se a gente fizer um parênteses, né, um paralelo, é como o mercado hoje trabalha a gestão, né? São as boas práticas de gestão, e acho que talvez o conselho é por que hoje o mercado ainda não pratica muito isso, né? Por que hoje, quando a gente fala sobre ter uma gestão mais integrada e ter, né, o Davi fala de governança colaborativa, por que isso ainda é mito? E isso hoje, né, projetos como a Vale a gente utiliza muito bem, mas eventualmente outros projetos as pessoas se afastam desse olhar um pouco mais óbvio para a implantação de projetos. O que você poderia... Olha, esse é um ponto bastante sensível realmente, né? Sim, a minha escola e a minha filosofia para mim de trabalho sustentável é o da colaboração, né? Eu até estava falando do Walter Longo também, ele criou o termo também chamado coopetição, né? Então, é claro que a competição existe, mas ela é trabalhada no olhar da colaboração, ela traz um outro patamar, né? Porque existem maneiras da gente trazer o ganha-ganha. Existem, né? Para isso você tem que ter realmente ali uma visão estratégica ampliada, mas e trazer um nível de engajamento a todos, né? Então, o que eu percebo? Assim, eu trabalhei antes, né, desses 17 anos da Vale, eu trabalhei 8 anos prestando serviço para a Vale, né? E aí eu percebia alguns gestores tratando até os fornecedores como inimigo. Pô, o cara veio aqui, ganhou esse contrato, já prepara a estrutura antipleito, já vira aquela guerra, entendeu? Então, é uma competição que todo mundo perde, né? E aí, o que eu percebo, né? Quando a gente consegue trazer um ambiente do ganha-ganha, vou citar de novo o caso de Vargem Grande que a gente teve junto lá, né? A gente, quando trouxe as empresas para o mesmo objetivo e dizendo que se nós conseguíssemos atingir aquelas metas, todos ganhavam, a gente trouxe então um nível de colaboração diferenciado e nós, nesses últimos 2 anos, nós não tivemos um pleito. Sim. Tem o problema, coloca antes. Não vai guardando para depois gerar uma carta para lá na frente você tentar virar o jogo, porque esse é o caminho de perde-perde. Porque todo mundo perde. Perde energia, aí vai todo mundo buscar suas defesas, aí vira aquelas pilhas de carta para ambos os lados. Quando você consegue trazer realmente essa visão colaborativa, onde que todo mundo consegue perceber claramente o ganho de todos, isso tem que estar claro, né? Aí a gente consegue trabalhar de forma diferenciada. É o que eu chamo da coopetição. Essa, para mim, é a mais inteligente, né? Eu trago até uma figura, eu não sei se vai dar tempo... Vamos embora. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. Eu gosto dessa figura, que essa figura eu aprendi com o Dr. Maurício Roscoe. Ele falava isso quando a gente era estagiário. Olha para você ver o cuidado dele, que né? Legal. Eu trouxe ela, eu fiz ela bem gráfica assim, mas só para explicar, né? Então você tem um mercado, né, naquela figura da esquerda, você tem um mercado onde que ele está dividido ali pelos seus concorrentes, digamos assim, né? Então aquele quadrante vermelho, aquela pizza, aquela fatia de vermelho, ela chega no momento que ela fala assim, não, eu quero crescer, né? Então, para ela crescer, então ela vai, o mercado está definido, ela vai tomar então o espaço de outros, né? E para isso ela imprime uma energia para poder ganhar outra fatia. Então, por exemplo, a maior fatia é aquela oposta à fatia vermelha. Então, para ele ganhar aquela área A ali, ele tem que imprimir uma energia muito grande de domínio de mercado, né? O Dr. Maurício falava assim, quando a gente trabalha em colaboração, em coopetição, né? Aí você tem essa outra figura aqui do lado direito, né?
essa pizza azul no meio é o tamanho do que seria a inicial. Então, se todos, né, percebessem que trabalhando de uma forma colaborativa, o mercado de todos cresceria, então a visão estratégica daquela pizza em vermelho ali, crescendo o mercado para todos, aquela área B é muito maior do que a área A, e ele ganha essa área adicional, esse mercado novo, com muito menos energia. O Dr. Maurício falava isso para a gente há uns 30, 40 anos atrás. Eu pensava assim, meu Deus, mas como é que nós vamos trabalhar num ambiente competitivo, colaborativo? Como é que nós vamos conseguir isso? E aí, quando você começa a entender, né, realmente a importância desse conceito e fazer com que todos percebam que há uma forma de todos ganharem com muito menos energia, isso é estratégia, isso é inteligente. Né? É o que eu chamo isso ganho pela competição. Né? Que para mim é caminho sem volta, cara. Excelente conceito. Em um slide ele explicou aqui o C2, hein, o Davi? Em um slide. Pode pegar esse slide e botar debaixo do braço. Por que não, hein, Sara? Acho que é trazer isso. Vamos botar debaixo do braço, não. Vamos botar ele lá. Não é? Ele é um baita cara para liderar esse tipo de iniciativa que a gente tem colocado para o mercado. Né? Sem dúvida, são esses tipos de conceitos e aprendizados. E uma coisa interessante, né, que também é notório, né, na fala do Rogério, a gente pode, isso a gente tem falado muito, né, para os liderados, a gente pode viver a vida no piloto automático, né, Rogério? Como pode viver a vida significando as experiências que a gente teve e depois, eventualmente, quando a gente tiver maturidade, conectando ela a conceitos, inclusive, que façam sentido ser escalados. Né? Acho que o que você está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que aquilo que você vivenciou, você ficou com aquilo na cabeça lá atrás, né? Talvez você não tinha nem a plenitude, a plena compreensão daquilo que significava, e hoje faz muito mais sentido. Isso é experiência, né? Experiência não é cabelo branco. Né? Tem muita gente com cabelo branco e sem experiência. Então, se a gente puder transmitir, né, para as pessoas que nos acompanham na engenharia, né, que aproveitem suas experiências intensamente, né? Acho que isso que fica de legado e de mensagem, né, em tudo que eu escuto quando você fala. Verdade. Trazer um paralelo também, né? A gente estava em um episódio, a gente falou que a estratégia, e ela é importante para dar o alinhamento de objetivo, mas eu gostei da frase, vou replicá-la aqui e fazer uma ponderação. Que a estratégia é uma commodity, mas a execução é uma arte. E fazendo esse paralelo da execução uma arte, porque quando a gente falou, ele é óbvio, né? Eu estou alinhando o objetivo, eu estou engajando, mas se por trás a gente não tem metodologias alinhadas a esse objetivo, vira sorte, né? Vira caos também. Então, aí eu queria trazer qual que é a importância que você enxerga de aplicação de boas práticas de gestão em projetos, né? Então, o AWP, o BIM, a agilidade, que nesse contexto de gestão integrada, e aí acho que aí trazendo, acho que na sua experiência também, né, Davi? Para quem hoje entende que talvez isso é muito complexo, no fim do dia que a gente está falando, nada mais é que eu desdobrar a minha estratégia de uma forma, né, clara na execução. Ou seja, de garantir que a minha estratégia não vire commodity, mas sim minha arte vira, né, a execução vira uma arte. O que você poderia deixar, né, de comentários, né, para a nossa audiência também, que hoje vê isso um pouco distante, né? A aplicação de AWP, BIM, Lean e agilidade, né? Pois é. Quando a gente começa a estudar gestão de projetos, né, teve lá o PMBOK, né, o PMI, o IPA, trazendo cases de sucesso e fracasso. Quando você começa a estudar isso, e é importante quem está enveredando aí para implantação e gestão de projetos, precisa e deve conhecer essas metodologias, porque tem muita lição aprendida, tem muitos ganhos e tem muitos insucessos que também são importantes que sejam analisados para que você não os cometa, né? E o mundo hoje, pela nossa interconectividade, tudo precisa ser um pouco mais célere. Nós estamos falando também de eficiência. Não adianta, né, você implantar sem que você não seja eficiente. Para que você seja eficiente, você precisa e deve adotar as metodologias que são consagradas em gestão de projetos. Não precisa ser nada tão complexo, porque aquilo que é complexo não roda. Esse eu acho que é o grande problema, né?
as pessoas às vezes não sabem o que vai fazer, adotam uma ferramenta. Ferramenta é só uma celeridade, um veículo. Isso aí. Para aquele objetivo. Para aquele objetivo. Ela precisa entender muito bem quais são os métodos, quais são os processos. Né? É a primeira coisa que você tem que fazer. Depois você define recurso, por último, ferramenta. Né? E se isso complicar, e às vezes as pessoas não têm o domínio ou não conhecem essas características, essas boas práticas, ela começa de trás para frente e colhe muito insucesso, muita perda de tempo e muita ineficiência. Né? Então não se faz projeto sem que você, eficiente, né, aplique muito bem essas metodologias. Né? Ninguém precisa saber de tudo, obviamente, né? Mas você precisa saber quem sabe. Isso é. Esse é o grande segredo, né? Acho que tá falando com a gente aqui, o Vero, né? Igual o Vero. Brincadeira, claro, a gente tenta saber. Quando eu assumi o desafio lá dos projetos sociais, né? Pô, é inovador para tudo. Exato. Né? E aí, eu me acerquei de bons profissionais, de bons mentores, de bons consultores, porque você não pode ter muito tempo para perder, né? Então, você tem que ter a visão de que esse caminho faz a diferença. Né? Mas busque celeridade, busque quem sabe, né? Porque e tem que ser simples. Porque se você desenha um processo complexo, robusto e não põe ele para rodar, esquece. Eu sempre falo, né? Pensar grande, visão estratégica, começar pequeno. Quem entende, ninguém vai comprar a execução do sem dúvida. Começa pequeno, põe para rodar. Isso. Põe para rodar rápido. Exato. Que é o grande segredo. Põe para rodar rápido, erra rápido, conserta rápido e age rápido. Porque gera rastro, né? Ou seja, a gente está falando nada mais do que o óbvio, né? Ou seja, conseguir agora... Vai no flow, né? Quando a gente conversa por aqui. Dava para mais 2 horas, né? Posso puxar uma última? Puxa aí. De quem conhece, né, algumas coisas relacionadas ao Rogério, assim, acho que quem está acompanhando esse episódio, né, até agora percebe que o engenheiro civil, que poderia ser um cabeça de concreto, talvez o grande diferencial seja de fato a consciência, né, e o conhecimento da relevância das relações entre pessoas, né? E aí eu queria puxar, Rogério, uma pergunta: o quanto que que eu vejo que é tão carente, e eu me incluo nisso, né, em relação à evolução de seres humanos, o quanto que nossa engenharia, né, e aí para manter só aqui, porque a gente poderia generalizar, óbvio, para a humanidade como um todo, né, o quanto que evoluir em autoconhecimento, evoluir em conexões. Eu sei que você tem, acho que eu não consigo nem replicar tanto de coisas espiritualizáveis que você consegue falar aí, mas o quanto que você traz conexão ou conectividade com aquilo tudo que você vivenciou, trouxe de experiências aqui para o âmbito mais espiritual, para o âmbito mais de autoconhecimento, o quanto que isso está conectado na tua visão, para os aprendizados que você trouxe aqui para nós. Não, boa pergunta, Davi. Então, assim, quando a gente fala de pessoas, né, e eu sou muito voltado para esse conceito da liderança extraordinária, a gente precisa também ter um bom autoconhecimento, né? Se a gente não se conhece e se a gente não entende as suas limitações, né? Você não se performa como um bom líder, né? Então você precisa traçar a sua linha do autoconhecimento, né? Então eu sempre gostei dessa linha mais espiritualista e gosto muito de filosofia, né? Acho que filosofia para mim é um grande caminho para que a gente possa entender um pouquinho das coisas, né? O porquê disso tudo, né? A gente sempre se pergunta por que disso, né? Então, quando você vai por essa linha mais esotérica, mais espiritualista, você passa a se conhecer melhor, você passa a entender as suas limitações e assim, na boa, você demonstrar suas vulnerabilidades para a equipe talvez seja um dos pontos mais fortes que um líder possa vir a ter, né?
Quantas vezes eu já não me desmontei na frente do pessoal, assim, até emocionalmente mesmo, e aí, pô, aquele líder formal, aquele chefe, né, não é líder, né, acha isso um absurdo e tal, cara. Pelo contrário, você acaba criando uma conectividade absurda com a sua equipe, porque há uma identificação muito forte quanto a isso, né? Eu gosto muito da linha do estoicismo, né? Sim. A linha estoica, já juntei minha turma toda, né? E fiz um encontro de final de ano e perguntei quem que já ouviu falar desse termo estoicismo, né? Por incrível que pareça, de uma sala de quase 100 pessoas, 3 levantaram a mão, né? Então, o estoicismo, para mim, é uma escola filosófica maravilhosa, porque ela tem uma prerrogativa que, para mim, faz toda a diferença, que é o que eles... várias outras religiões também acabaram adotando, mas o simples é esse, né? Considerado até como uma oração da serenidade. Dá-me forças para fazer o que depende de mim. Dá-me paciência para aceitar aquela que não depende de mim. Você não tem como controlar tudo. Sim. E sabedoria para distinguir um da outra. Fantástico. Isso é a essência do estoicismo, entendeu? Porque aí, quando você começa, então, a ser seletista do sofrimento. Porque todo crescimento, ele traz sofrimento, é inerente, né? Mas tem certo sofrimento que você não precisa vir a ter. Entendeu? Principalmente daquelas condições que são exógenas, que não depende de você. Aí você vai... ali, né? Entendeu? Então, eu divido isso muito com a minha equipe, né? Você ter um pouco dessa visão, né, um pouco mais espiritualista, filosófica, estoica, isso também cria uma outra conectividade, uma outra empatia com a sua equipe, né? Então, para mim, é um dos quesitos aqui fundamentais de uma liderança extraordinária. E que, de certa forma, porque no ambiente que você está conectado, criando, né, essa lista, né, ou seja, você está criando rede, se eu não faço isso, eu não consigo me blindar também para estar ali 100%. Exatamente. Né? E aí eu vou estar disperso com foco, né, aleatório. Aí vocês percebem que tudo se conecta. Tudo se conecta. Tudo se conecta. Tudo está conectado. Né? Que... Falei, se deixar mais aqui vai 3 horas. Acho que a gente tem que convidar mais um. O Davi depois vem também presencial. Presencial. Quando acabar o verão, tá acabando, agora é outono, agora ele pode sair lá da praia. Quem sabe fechamento dessa 7ª temporada ou na 8ª temporada. Ou então quando fechar o ano ele aparece, sei lá. Tá convidado. Eu não poderia deixar de estar hoje. Né? Não. Boa. Assim... Acho que alguns conhecimentos que eu aprendi com ele, de fato, saber explorá-los era um compromisso meu aqui hoje nesse nosso podcast. Que sorte a tua, viu, de ter tido ele ali, né, junto, viu, Davi? Pô, parabéns, viu? Obrigado aí por compartilhar acho que foi uma aula aqui pra gente, aprendizado, conexões, né? Acho que agora, o que foi útil para você, hein? Agora a gente vai para a formalização do nosso término, tá Rogério. Bom. Como é que é a formalização do nosso término? A gente traz aqui o que foi útil para a gente nessa conversa. Tá bom. Vou pedir para o Davi trazer para ele também o que foi útil. Ele vai falar outro caso de Vargem Grande. Vai outro caso, sem dúvida. E aí você falar para a gente o que foi útil para você desse papo que a gente teve. Tá ótimo. Então vamos lá. Vamos lá. Conversamos com o Rogério Galvão. Eu vou destacar ele como, em tudo que eu ouvi aqui, referência e liderança. Para mim ficou isso. Conhecer um pouco sobre a trajetória profissional dele. Ele trouxe características importantes que ele absorveu na carreira, principalmente ética e humildade. Aí conhecemos um pouco sobre o início dele na atuação em mineração, como ele implementou a área de gestão de projetos. Ele focou muito na importância do relacional, né? E aí ele trouxe a questão do capital social também vinculado a isso. Aí discutimos um pouco sobre diferenças do projeto de capital e projeto de valor social, que é importante entender o anseio da comunidade, levar valor para eles. A importância do como. O como. A importância do como, isso ficou como registrado. Faz toda a diferença. Clareza de objetivo, é importante ter clareza de objetivo, ser estratégico, entender o propósito das pessoas, que isso, de certa forma, facilita as ações do dia a dia. Ele trouxe uma questão também importante, que é focar nos 5 principais problemas. Isso, de certa forma, traz tudo em sequência, né? Foca em 5 questões básicas. A escola do Stephen Covey, né? Do Twin Tab, que ele chama. Eu acho importantíssimo isso. Boa. Importância de engajar
E aí, saber comunicar, isso, como o Davi trouxe, fez toda a diferença no projeto lá de Vargem Grande. Sem dúvida. E aí eles trouxeram o lema fazermos parte dessa história. Ou seja, todo mundo engajado em prol de um objetivo. Trouxemos o conceito de nexialista, profissional do futuro, né? Questões ligado à conexão, especialista, entender do todo, né? Ter várias perspectivas. E aí ele começou a trazer, por ser uma grande liderança, o que ele entende de ser um líder extraordinário. E aí várias características, mentalidade de crescimento, valorização das pessoas, fomentar a colaboração, buscar o aprendizado contínuo, ser empático, buscar autoconhecimento e uma questão importante no dia a dia, se mostrar vulnerável, como ele mesmo falou. Isso. Falamos um pouco sobre conceitos de colaboração, desafios, competição, o grande slide aí que vai ficar para o C2 Hub. Já absorvemos ele, grande ganho que a gente teve. É isso aí. E por final, a importância de ser sério nos projetos, buscar eficiência, foco nos processos, foco nas boas práticas. Perfeito. Boa. Tá muito bem. Tudo belo resumo. Belo resumo. Um pouco mais, né? Gustavo Roberto GPT. Bora, Davi, o que foi útil para você? Acho que você resumiu muito bem, né? Aquilo tudo que era de fato uma expectativa para o episódio de hoje. Eu só adicionaria algo que não teve tempo e não precisa, né, mergulhar nisso, mas que também ficou marcado para mim, né, no que a gente viveu juntos e que procuro carregar, que é celebrar também as conquistas com o time. Esse ambiente leve. Para isso tudo acontecer, se a gente não celebra as pequenas conquistas que vão alimentando, né, a jornada, e isso sem dúvida, né, Rogério, até pelo sorriso que você carrega no rosto e que de certa maneira, né, é desdobrado para o time, é algo que também fica aí de mensagem. E acho que celebrar esse final de episódio, como você fez um resumo tão bem, Gustavo, é mais um aprendizado que eu poderia ficar aqui por um tempão falando, mas fica aí o registro que a celebração em equipe também é algo que resume todo esse aprendizado que a gente teve nesse episódio. Excelente. Fundamental. E aí, Rogério, o que foi útil para você? Gente, bater papo é sempre ótimo, né? E assim... Só faltou uma cervejinha. Aquele pão de queijo que teve antes, o cafezinho que teve antes. Mas teve um momento legal ali. Gente, trocar experiências para mim é fundamental. Então, estar aqui, né, participando com vocês desse podcast, eu, né, já acompanho o podcast de vocês há bastante tempo, vi o último agora do Ivan Montenegro, né, que foi meu líder por bons anos, também aprendi muito com o Ivan. É muito rico, né? Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui também dividindo experiência com vocês, né? É o que eu gosto de fazer e, assim, dentro do modelo de ser líder, né? A gente poder realmente impactar positivamente as pessoas. Você passar uma vida sem ter feito diferença positiva na de ninguém, cara, deve ser muito triste isso aí. Sim. Então, eu trago muito isso comigo, né? Assim, o que a gente pode realmente fazer diferente para impactar positivamente a vida das pessoas, né? Eu acho que para mim esse é um dos principais aí, sentidos da vida, né? Fantástico. Né? Passar aqui é muito desperdício, né? Só passar? Só passar e só cuidando do seu ego, das suas coisas. É muito pequeno isso, cara, né? E não pode ser só bem material, né? Cortella diria, e utilizamos isso em Vargem Grande, qual é a tua obra, né, Rogério? Qual é a tua obra, né? Qual é o seu legado, né? Então, eu gosto muito de pensar dessa forma, né? E estar aqui podendo, né, dividir um pouquinho dessa experiência nossa e contribuindo, né? Acho que impactando também positivamente aí quem vier a ver aqui o nosso podcast, isso já nos deixa muito, muito satisfeito e muito feliz. Legal, a gente que agradece. Não teria forma melhor de terminar. Acho que deixar 2 comentários aí. O que foi útil para você e qual é a tua obra? Isso. Agora, vamos seguir a deixa do Davi e vamos celebrar. Uma salva de palmas. Uhul! Valeu, galera! Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente.
Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veruncast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.